Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo esse vídeo. Hoje iremos falar de um tema interessante, sobre o que é culto segundo Jesus. Mas antes de chegar ao que Jesus falou, eu vou falar a história do culto, né? Do que está na Bíblia. Primeiro a gente pode pegar no Gênesis, no livro do início lá. Se você abrir a Bíblia em Gênesis 3:8, olha o que diz. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e a sua mulher ouviram o som da movimentação de Deus que estava passeando pelo jardim e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Bom, culto é você adorar a Deus, né? Falar com Deus, glorificar o nome dele, cantar louvor, enfim, ser grato. Mas resumindo, o culto é você adorar a Deus, né? Você buscar a Deus, a presença dele. Eu li aqui o texto de Gênesis, né? Que Deus passeava no jardim, né? Foi quando o homem e a mulher pecou, que tentou se esconder de Deus, né? Mas você vê que nenhum pecado impediu de Deus ir atrás deles, né? Porque a gente ouve muitos lugares aí que Deus não faz milagre, Deus não se manifesta por causa do pecado, que não sei o quê. Enfim, como se o homem ou o pecado pudesse afastar Deus, né? Mas o que eu quero dizer só? Tipo, o sentido do texto é que, tipo, que Deus procurava o homem. Você vê que não tinha igreja, não tinha pastor. Deus falava com o homem. Outro texto, ó, também a mesma coisa, né? A pessoa fez coisa errada, que é no caso de Caim, né? Olha lá, Gênesis 4:6. Então o Senhor abordou Caim: Por que está furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Se você continuar o texto de Gênesis, você vai ver que Caim foi e matou Abel, né? Deus advertiu, ó, cuidado com o seu desejo. Mas aí depois Deus procurou ele de novo, aí colocou aquela marca no Caim, né? Enfim, mas você vê que Deus procurava, Deus falou com o homem, mesmo depois da queda. E no caso aqui, você olha que não tem intermediários, é o próprio Deus. Isso que é interessante, né? Não tem ninguém intermediando um contato com Deus e não tem um lugar específico. Deus procurou o homem, falava com o homem. Se você vê com Noé, aí no caso de Caim e Abel, você vê que eles adoraram a Deus, oferecendo, um ofereceu os produtos da terra, o outro ofereceu gado, né? Mas olha aí no caso de Noé, Gênesis 8:20 e o 21. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e tomando alguns animais e aves, todos puros, ofereceu como holocausto, queimando sobre o altar. Olha o que diz o 21. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou para si mesmo: Jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal, desde o nascimento, e nunca mais destruirei todos os seres no quais há o fôlego da vida, como fiz dessa vez. Mas eu vi que aqui a adoração, no caso, era o holocausto, né? Matava os animais para Deus. Se você for olhar o que eles têm em comum, se você for pegar Abraão, ó, Abraão, Gênesis 14:18. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendita seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em tuas mãos. Aí o final do versículo. Então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Você vê que o que é interessante aqui que não tem templo, não tinha
no caso de Abraão, já aparece o sacerdote, né, Melquisedeque, né, que representa Jesus. Mas você vê que é interessante que antes da lei, as pessoas já adoravam a Deus, né? Não tinha lugar específico, eles já tinham, com certeza foi Deus que ensinou, né, que era através dos sacrifícios que eles adorariam, porque eles não iam fazer à toa, né? Você vê que Deus se agradava. Mas o interessante de todos esses textos aí, se você for pegar Jacó, Isaac, José, enfim, todas essas pessoas aí que tem em comum é que não tinha intermediários. Deus falava com a própria pessoa, né? E aí, pra gente resumir, né? Tô contando só a história do começo. Você vê que não precisava de ninguém. As pessoas falavam com Deus, Deus falava com as pessoas e não tinha intermediário. Se você for continuar, quando Deus dá a lei para o povo, ele pede para construir antes dele construir, depois que, antes de Deus dar a lei, tinha a tenda, né? Que era que Moisés falava com Deus. Deus descia na tenda através da nuvem, aí já tinha intermediário. Aí Deus falava com Moisés, Moisés falava com o povo. Aí depois da tenda, Deus pede para construir um tabernáculo ou um santuário, que seria um templo móvel, até chegar na Terra Prometida. Então, Êxodo 25:8 é onde que Deus pede para construir o tabernáculo. O 25 é o 8 e o 9. Faz-me também um santuário para que eu possa habitar entre o meu povo. Farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo e as instruções para a mobília que eu te revelar. Aí depois passa o tempo, você vê que Deus pede para Davi, você sabe que desejou construir um templo, só que Deus fala para ele que ele matou muitas pessoas, aí ele fala que o filho dele vai construir. Aí está em Crônicas, que é Salomão, né? Está em Crônicas, 1 Crônicas 17:12. Assim ele edificará uma casa para a minha pessoa, e eu firmarei o trono dele para sempre. Bom, o povo adorava a Deus através, quando Deus pede para construir o tabernáculo, você vê no Antigo Testamento que agora a adoração tem um lugar específico. Ninguém podia adorar em outro lugar, apenas no templo, no tabernáculo. Aí, naquelas guerras que Israel teve para entrar na Terra Prometida, Terra de Canaã, teve um episódio lá com a meia tribo de Manassés, que eles ficaram de um lado do Rio Jordão, e a outra tribo ficou do outro lado. Aí quando foi dividir o povo, eles ergueram um monumento e sacrificaram, né, para ser como testemunho. Aí ia ter guerra entre eles, porque o pessoal do outro lado do rio falou que ele já estava sacrificando em outro lugar, sendo que aquilo lá não seria um lugar para sacrificar. Então, a adoração depois do templo, depois do tabernáculo, só era ali. Tinha local específico. E se você for olhar o que diz a Bíblia, segundo a Crônicas 6:18, quando Salomão ora a Deus, inaugurando o templo, ele fala assim, ó, nesse verso 6:18, segundo a Crônicas. Todavia, na verdade, habitaria Deus com os seres humanos na terra, nem os céus e os céus dos céus podem te abrigar, muito menos esse templo que construí. Bom, todo mundo sabe que é apenas que quando Deus responde para Salomão, ele deixa claro que os olhos dele estariam fixos para aquele lugar, né? Quando o povo pecar, aí segundo Crônicas 7:14, né? Aí fala, se o povo que pecou se humilhar, buscar a minha face, que ele vai ouvir dos outros céus. E Deus fala que os olhos dele, a partir daquele momento, estariam fixos naquele lugar. Depois o povo foi para o cativeiro, aí você vê Daniel orando, né? Que diz, quando Daniel orava, ele sempre orava lá do cativeiro, com a janela aberta,
em direção aonde que estava o local do templo. E se você for ver que o templo era reverenciado. O templo era reverenciado pelos judeus. E se você for olhar na Bíblia, o Eclesiastes 5:1, olha o que diz. Cuida dos teus passos e ser reverente quando adentrares ao santuário, a casa de Deus. Aproximar-se para ouvir vale muito mais do que os vários sacrifícios oferecidos pelos tolos, ainda que não percebam o mal que estão fazendo. E no templo lá tinha todos aqueles rituais, todas aquelas regras. E se a pessoa não seguisse corretamente, a pessoa era fulminada, tipo, morria, porque não seguiu as regras corretamente. E tinha os sacerdotes, os que podiam entrar no templo, os que entravam para sacrificar, no Santo dos Santos, eles entravam com uma corda amarrada, tinha um sino na cintura, tinha uma corda amarrada, porque se a pessoa morresse, eles puxavam a pessoa, porque não podia entrar qualquer um, né? Era dividido lá, tinha as 3 partes do templo. Então, se a pessoa morresse, eles puxavam pela corda para tirar o corpo, né? Porque não podia entrar qualquer um. Se o sino parasse de tocar, né? Eles sabiam que a pessoa tinha morrido e puxavam. Aí você vê que isso era todo dividido, né? Depois eu vou falar do templo da época de Jesus, mas antes disso, o que eu quero dizer com isso? Que antes de Jesus vir, o único local para se cultuar a Deus era o templo. E lá onde os sacerdotes abençoavam o povo, faziam expiação pelo pecado, e as pessoas pediam perdão pelos seus pecados e levavam seu sacrifício. Era só no templo. Não tinha outro lugar. E detalhe, existia um único templo para todo Israel. Para todos e os povos que adoravam a Deus. Só tinha um templo. E qual a implicação para isso? Isso era assim antes de Jesus vir. E até Jesus vir existia o templo. Mas depois da vinda de Jesus, o modo de cultuar a Deus foi transformado. Assim como no livro de Hebreus fala que é uma nova aliança. E a forma de cultuar a Deus mudou. Não é só dessa forma. Essa era a forma antes de Jesus vir. E qual é a implicação disso tudo, né? Que as pessoas ficaram dependentes do templo. Por exemplo, as pessoas acham que é só na igreja que hoje é a igreja, né? Que você pode adorar a Deus. Aí tem aquele preconceito, a pessoa que não vai na igreja, a pessoa vai para o inferno, já está condenada. Se a pessoa não tem os mesmos costumes, porque no templo que tem lá o pastor, tem os rituais que faz, né? Que chamam de liturgia, ora lá no templo, que é raro, né? Prega a palavra, que é raro também, né? Porque 3 horas de louvor, 15 minutos, 20 minutos de palavra e não pode passar do horário. Mas tem que ter, normalmente, em culto, assim, se você for, eles cantam de 15 louvores para cima, dá 2 horas de louvor e meia hora de Bíblia, e olha lá, quando é Bíblia, né? Mas enfim, se você for ver nos Salmos, olha o que diz nos Salmos, para deixar isso claro, que o pessoal reverenciava, os judeus reverenciavam o templo. Olha, e esses salmos são pregados hoje, como se fosse assim, né? Olha o Salmo 23:6. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todos os dias sem fim. Literalmente, na época antes de Jesus vir, o templo era a casa do Senhor. Só que hoje o templo não é a casa do Senhor. Que eu vou falar depois disso. Salmos 27:4. Um anseio manifestei ao Senhor, e a sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar orientação no seu templo. Salmo 84:2. Minha alma se consome de ansiedade pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne vibram de alegria pelo Deus vivo.
Até o pardal encontrou morada, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, num lugar próximo ao seu altar. O Eterno dos Exércitos, meu Rei e meu Deus, felizes os que habitam em tua casa, louvando-te sem cessar. Salmo 100, verso 4. Entrai por suas portas com ações de graça, em seus atos com hinos de adoração. Exaltai e bendizei o seu nome. E o último salmo para fechar, Salmo 122, verso 1. Cântico de Davi, né? O cântico davídico de peregrinação. Porque os salmos, acho que é do 120 até o 136, se eu não me engano, é os cânticos de peregrinação ou os cânticos de degrau, que seria o quê? Tinha 3 festas específicas para todo Israel, que é do tabernáculo, que era das tendas, né? Eu não lembro o nome das 3 de cabeça agora, mas eram 3 festas anuais, que o pessoal tinha que sair da onde estava e tinha que ir no templo adorar. E esses salmos foram escritos nessa época que o pessoal fazia essa viagem, da onde morava para ir até o templo. Aí nesse Salmo 122, 1, fala assim, né? Alegrei-me quando me convidaram, vamos à casa do Senhor. Porque nem todo mundo ia todo dia, né? Só os que moravam lá, os que serviam. Porque tem gente que morava no templo, que eram sacerdotes e viviam disso, né? E existiu o templo de Salomão, que ele foi destruído, né? Depois existiu por Nabucodonosor, lá pela Síria, destruiu tudo. Os babilônicos, né? E os assírios, os 2. Depois o templo de Ageu, que foi no livro de Ageu, fala isso, que eu já vou ler para vocês. E na época de Jesus, esse templo que foi construído lá na época de Ageu, que Ageu profetizou, o Herodes reformou ele para agradar os judeus. E o templo ficou magnífico, né? Ele tinha feito uma reforma, né? Que os outros chamavam o templo de Herodes, na época de Jesus. Mas foi o templo... Não seria um terceiro templo, mas que era o templo que Ageu profetizou. Mas ele foi reformado por Herodes e ficou maravilhoso, né? Que até tem um episódio que os discípulos comentam, que eu vou falar mais em seguida. Só que quando Ageu profetizou que a glória do segundo templo seria maior que a da primeira, ele não estava falando isso relacionado à beleza, porque não se comparava, né? Que ele fala assim, ó, esse templo aí, quem viu o primeiro está decepcionado, né? Só que a glória do segundo templo seria maior no sentido que Jesus foi apresentado no templo. Você vê lá que Jesus foi apresentado, ou seja, né, o próprio Deus desceu. A glória sim foi maior do que o primeiro. Ageu 2:9 você lê isso. Ó. Portanto, o esplendor deste novo templo será ainda maior do que a glória do antigo, declara o Senhor dos exércitos. E nesse lugar firmarei a minha paz, garante Yahvé. E foi maior porque Jesus foi apresentado no templo, Jesus frequentou o templo. Mas se você for ler os evangelhos, você vê que toda vez tinha confusão, né? Quando Jesus chegava no templo, né? Quando Jesus pregava, fazia algum milagre, tinha confusão, né? Hoje em dia é diferente, quando o evangelho é pregado de verdade, normalmente tem confusão, tem brigas, né? Tem discórdia, né? Porque o evangelho não é aceito hoje. E na época de Jesus não era diferente. E detalhe, né? Ele foi crucificado porque curava de sábado no templo, que tinha os dias específicos, e porque ele pregou o evangelho, né? E você vê que naquela época a coisa já estava feia, né? Que Jesus chegou com chicote lá e falou que os homens fizeram a casa de Deus a causa de salteadores, né? Sendo que aquela casa seria a casa de oração. Detalhe, né, que hoje continua a mesma coisa, né, continua casa de salteadores. Mas para outros vídeos eu vou falar mais sobre essas coisas que acontecem nas igrejas, dentro das igrejas de hoje. Mas então, depois que Jesus chegou, tudo mudou.
Em Hebreus fala que é uma nova aliança. Quando Jesus instituiu a ceia do Senhor, ele fala que, beber esse cálice que é o meu sangue da nova aliança. Então, mudou a forma, porque hoje as pessoas não sacrificam mais. As pessoas hoje, não existe sacerdotes hoje existe pastor, mas sacerdotes não existe mais. Não é o sacerdote que faz antigamente o sacerdote tinha a função de fazer expiação do pecado, tinha a fazer, ele intermediava a adoração. Só que Jesus veio, mudou todas essas coisas para algumas pessoas, né? Porque nem todos seguem o ensino de Jesus. E a forma de adoração também mudou, não existe mais intermediários, não é o templo e nem sacerdotes. Hoje o intermediário, que a Bíblia fala que é Jesus. Antes de eu chegar nesse texto, eu vou falar algumas coisas que Jesus falou. Primeiro, né? Jesus fala que era maior que o templo. Já imagina o choque, né? Todo mundo adorava no templo, todo mundo era o templo. Você vê os salmos, que esses salmos eram cantados na época de Jesus, falando da reverência que as pessoas tinham pelo templo, que o templo era a casa de Deus. Aí chega Jesus e fala assim, Mateus 12:6, falando que era maior que o templo. Olha o que diz: pois eu vos afirmo que aqui está quem é maior que o templo. Imagina o choque para quem ouviu essa declaração. E hoje também, né? Imagine Jesus, você lendo isso aqui, falando que Jesus é maior que as quatro paredes e que não é só lá que ele deve ser adorado. Porque tem pessoas que é tão dependente do templo que espera, normalmente só vai de domingo, né? O final de semana. Quando vão? Só lê a Bíblia no templo, só ora no templo, quando ora, né? Ou ouve a palavra no templo e de semana faz o que quer, não busca a Deus, não ora, não lê a Bíblia, não estuda, não adora a Deus, não cultua a Deus, né? Mas aí o problema disso é que a pessoa ficou dependente de um lugar. O espaço geográfico é só ali que se deve adorar a Deus. E tem pessoas que vivem assim, e você ouve assim, que eu já ouvi de pessoas falar que se sente fria, que se sente longe de Deus se não vai para a igreja. O que fala para as pessoas que se ficam nessa situação? A pessoa é um religioso, ela autodepende do templo, ela não depende de Jesus, ela não serve a Jesus, ela serve o templo, tá igual os judeus. Aí houve uma declaração dessa de Jesus, e detalhe, né? O templo era tão importante para Jesus que Jesus falou que ia ser destruído. Olha o que diz em Marcos 13:1 e o verso 1 e o 2. E ocorreu que ao sair Jesus do templo, observou-lhe um dos seus discípulos. Olha, mestre, que pedras enormes, que construção magnífica, que é aquela reforma que Herodes fez. O 2. Entretanto, Jesus revelou: vê essas suntuosas construções? Pois aqui não restará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Se você for ler a história, no ano 70 depois de Cristo, Tito invadiu Jerusalém e destruiu o templo todinho. Como tinha alguns soldados morreram dentro do templo, porque não queria sair, queria defender o templo. O templo foi a última coisa que foi destruída naquela invasão de Tito. E foi tudo destruído, não ficou pedra sobre pedra, foi tudo derrubado. E aí Jesus pega e fala, ele dá outra declaração que choca, né? Que antigamente era o templo que era a casa de Deus, que era a habitação de Deus, era onde Deus olhava, era onde Deus ouvia, era onde Deus manifestava a sua glória, era onde a pessoa pedia perdão pelos pecados, era onde Deus falava com o povo. Aí chega Jesus e fala assim, João 14:23. Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará. Nós viremos até ele e faremos dele nosso lar. Ou seja, você vê que mudou o padrão, né? Jesus fala que a partir de agora, você que crê e obedece, você será a casa de Deus, você será o templo de Deus. Ou seja, se você é o templo de Deus, é com a sua vida que você adora a Deus, independente do lugar. Porque o templo hoje, se for igreja, né?
é um lugar. Então, na sua casa, na faculdade, no trânsito, enfim, qualquer lugar é um lugar. Não tem mais lugar especial para Deus. Porque antes era especial o templo, hoje não. Qualquer lugar é lugar. Inclusive a igreja, onde está situada a igreja, é um lugar. Mas não tem um espaço geográfico específico para se adorar a Deus hoje. Hoje todo lugar é lugar para se adorar. Por isso que Jesus falou: onde estiver 2 ou 3 meu nome, ali eu estarei. Jesus, então, você vê que ele muda tudo, né? Então, 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Mas a gente sabe que quem está sozinho também, em qualquer lugar, também adora a Deus. E Deus está com ele. Então, Jesus, se você for pegar outra declaração em João, que Jesus dá, que ele tira de vez que a adoração é só no templo, que culto é só no templo. Se você for ver a conversa com a mulher samaritana, eu vou ler aqui agora, está em João 4, do 20 ao 24. Olha para você ver a declaração de Jesus e a pergunta da mulher, né? A mulher fala assim, ó, verso 20. João 4, verso 20. Nossos antepassados adoraram neste monte. Aí, mas ela diz, ó, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém, que é o lugar onde se deve adorar. Ela estava falando certo, era em Jerusalém, onde tinha um templo. Mas Jesus declara, porque falou assim, ó, creia em mim, mulher, está próxima a hora que vocês não adoram o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Ou seja, Jesus tirou, né, o poder do templo. Agora o templo não tem mais poder de adoração. Porque Jesus falou, ó, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Aí ele fala, ó, que hoje é a mesma coisa para as pessoas. Vocês samaritanos ou vocês crentes, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Aí ao 23, aí Jesus estabelece o novo padrão. Mas a hora é esta, mas a hora está chegando, né? E de fato já chegou. Jesus falando, 2000 anos atrás, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, se Deus é espírito e Deus está procurando que adorem em espírito e em verdade, existe lugar específico para se adorar a Deus? Não. É o único lugar que eu devo buscar a presença de Deus, que eu devo orar a Deus, que eu devo cantar a Deus, que eu devo pedir perdão pelos meus pecados. É em nenhum lugar específico? Não. Jesus falou que quem adora a Deus a partir de agora, o culto deve ser em espírito e em verdade. Não acontece mais em um lugar fixo. Não é nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim. Se você for olhar a história, no tempo atual que vivemos da história, qual é a briga dos judeus com os muçulmanos? Não é por espaço geográfico? E hoje, no meio do que a gente vive, qual é os preconceitos hoje que existe? Quem frequenta um espaço geográfico e quem não frequenta? Porque quem vai para o inferno é quem não está frequentando o espaço geográfico. E quem vai é o que está salvo. Os preconceitos surgem daí, quem frequenta e quem não frequenta um determinado espaço geográfico, ou seja, um lugar, um templo, uma igreja. Mas Jesus falou que agora é a partir da minha vida, né? Que é em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, ou seja, é no ar livre, né? É quando eu caminho, é quando eu ando, é onde eu vou, é onde eu estou, ou seja, é com a minha vida, é com a minha existência que eu adoro a Deus. É 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias por mês, 365 dias por ano. Porque se você for bom de matemática, se a pessoa vai
culto uma vez na semana. Normalmente o culto tem 2 horas e 30 minutos. 2 horas de louvor, 30 minutos de palavra, quando é palavra, e alguns segundos de oração, né? Levanta, ora para iniciar o culto, ora pelos pedidos de oração, enfim, é assim, né? Os cultos. Mas você vê, é muito pouco, né? 2 horas só por semana, né? Quando. Detalhe, né? Tá falando se a pessoa adora de verdade, né? 2 horas por semana, né? Seria ótimo, né? Mas a gente sabe que a pessoa senta lá, fica aquela cara de panguão lá, ouvindo, e só diz amém pra tudo, né? A pessoa é guiada, isso aí não é espontâneo, não é uma coisa espontânea, porque adorar a Deus, quando a pessoa adora a Deus de verdade, ninguém precisa mandar para ela abrir a Bíblia. Ela abre sozinha, ninguém precisa falar que ela tem que orar. Ela já ora, ela já fala com Deus a vida dela. Ela conversa com Deus lavando louça, lavando carro, dirigindo. Ela quando está tomando banho, quando está fazendo as suas necessidades fisiológicas. Enfim, qualquer hora é hora para se adorar a Deus. Quem adora a Deus de verdade é assim, né? Não tem um lugar específico. É no trem, é no carro, é no metrô, é no busão. Enfim, quem adora a Deus adora. Ela lê a Bíblia em qualquer lugar. É no celular, é com a Bíblia na mão, enfim, ela ouve pregação, ela adora a Deus, né? Quem adora a Deus de verdade. Só que a gente sabe quem ainda é. Paulo fala que essas pessoas que estão no leite, elas precisam ser guiadas, né? E quem está no leite, a pessoa só consegue adorar a Deus no templo, ela só consegue orar quando ora, né? No templo, cantar no templo. Ela acha que aquele ambiente é o único lugar que se adora a Deus. E a gente sabe que a pessoa que é fraca na fé, né? Ela precisa ser guiada. Alguém precisa falar para ela que ela precisa orar. Alguém precisa falar para ela que ela precisa ler a Bíblia. E isso não é espontâneo, porque a adoração, se você for ver, culto a Deus é espontâneo. Eu falo com Deus porque eu quero. Eu falo com Deus porque eu amo. Eu oro porque eu amo. Eu leio a Bíblia porque eu quero aprender. Eu quero saber de Deus. Isso que é adoração, né? Isso que é um culto, né? Agradável. E se você for ver, culto para Jesus, ele deixou de ter liturgia, ele deixou de ser um ritual. Você vê que não tem um padrão para se adorar a Deus, não tem um lugar específico. Agora é com a minha vida que eu expresso a paz que eu tenho com Deus, que eu tenho com os homens, é com a minha vida. E aí Jesus falou assim, ó, que você tem que ser sal da terra e luz do mundo. Opa, sal da terra, tem que salgar o quê? A terra. E luz do quê? Do mundo, eu tenho que ser luz no mundo, na minha existência. E Jesus falou também, né? Ide por todo o que? Mundo e pregai o Evangelho. E se você for olhar, no caso, se você for olhar o Novo Testamento, a carta de Filemão, por exemplo, quando Paulo começa a escrever para ele, a igreja que está em tua casa. Se você for olhar no livro de Atos lá, Lídia, né, a vendedora de púrpura, a igreja que fundou na casa dela, a igreja de Corinto, depois se tornou um templo e tal, mas você olha que os irmãos se reuniam em alguma casa, em algum local, e se fundavam, estabeleciam uma igreja, ou seja, era uma reunião de pessoas que se tornava a igreja, não um local específico. Hoje, no caso, existiam sinagogas, né? Mas a origem da sinagoga, se você não sabe, surgiu no exílio, que o povo não tinha templo para ir, eles criaram a sinagoga para estudar a palavra. E hoje, hoje existem as igrejas, né? Só que o conceito de igreja hoje não é o conceito da Bíblia. O conceito da Bíblia é a reunião de pessoas que quando elas estão juntas, elas se tornam igrejas. Que eu vou mostrar para vocês agora que no Novo Testamento é o conjunto de pessoas que é a igreja, não um templo que se chama, que tem o nome de igreja, a igreja de Deus, igreja do Senhor Jesus Cristo, enfim, pode ser o nome que for. Se você fez um nome de igreja bonito, o problema é o que acontece dentro, né? Olha o que diz em 1 Coríntios 3:9. Portanto, nós somos colaboradores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em você?
Isso aí Paulo perguntando, você não sabia não que você agora é o santuário de Deus, que agora Deus habita em você? É o que Jesus diz em João 14:23. Então, Jesus falou que o culto a Deus, portanto, não é feito de ações para a causa divina, igual o jovem rico. Ó Senhor, eu tenho guardado teus mandamentos desde a mocidade. E isso aí é a pessoa guardando no nome de Deus, mas se auto-justificando. Que é diferente, né? Que o Deus é cultuado não pelo que sentimos, mas mediante ações sinceras. Que é diferente do jovem rico, né? Que o nosso fruto de justiça é através do dom de Deus. Diferente de auto-justificação ou justiça própria. Ou seja, as ações sinceras da minha vida, que é assim que eu cultuo a Deus, é com as ações sinceras, ela tem que ser fruto do dom de Deus na minha vida, diferente de justiça própria. Você vê que acontece muito nas igrejas, as pessoas elas se auto-justificam no nome de Deus e tem justiça própria no nome de Deus. É que eu oro, que eu jejuo, que eu dou o dízimo, que eu evangelizo. Aí quando fala, né, você orou hoje, irmão? Você leu a Bíblia hoje, irmão? Eu li, você leu? Você tem que ler. Então, se justifica, né? Uma justiça própria no nome de Deus, né? E quando faz essas coisas, não faz porque é agradecido, faz como obrigação. Porque você vê nas igrejas de hoje, tudo isso é obrigação. A pessoa fica obrigada. Porque se não fazer, ela vai estar em falta com Deus. Então, como que ela tem que mostrar para os outros que faz? Então ela faz, não porque ama a Deus, porque quer agradar a Deus, mas porque não quer se sentir menor que os outros. E se você for ver, o culto a Deus, portanto, não é feito para a causa divina, mas sim em razão do nosso amor para com Deus, como causa da nova existência, da nossa nova vida, que a gente, tudo se fez novo, né? As coisas velhas se passaram. Então, meu modo de vida hoje é diferente pelo que Deus fez na minha vida. A diferença de, por exemplo, se você orar, jejuar, dar o dízimo, evangelizar, pregar, se você se faz para auto-justificar, ou como justiça própria, é totalmente diferente. Isso é no padrão da lei, né? Mas é totalmente diferente quando eu oro e quando eu jejuo, não porque eu quero me justificar diante de Deus, mas porque eu fui salvo, aí eu oro, aí eu jejuo, porque eu agrado a Deus, não porque eu quero me justificar, mas porque esse é o padrão agora, a vida do cristão, esse é o novo padrão de vida. Não porque eu quero ser salvo, mas é porque eu fui salvo, aí eu oro, aí eu jejuo, aí eu busco a Deus, que é totalmente diferente. Se você for ver outro exemplo que Jesus deixou, olha a palavra do bom samaritano. Ele deixa claro isso. Na palavra do bom samaritano, vamos ler, está em Lucas 10, do verso 30 ao 36. Eu vou só falar alguns adendos. Olha o que diz o verso 30. Em resposta disso, né, disse Jesus, né, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de salteadores, ou assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando quase morto, ou inconsciente, alguma coisa assim. 31. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, veja bem, os personagens, um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Ou seja, um sacerdote e um levita. Ou ele estava indo para o templo, ou estava voltando do templo, porque sacerdote e levita moravam no templo, eles moravam pertinho do templo. Então, ou ele estava indo, ou ele estava voltando do templo, porque ele não estava panguando lá. Então Jesus falou que um sacerdote passou, olhou, viu o próximo e passou do outro lado. Passou um levita, também passou para o outro lado. Aí ele fala, o personagem, mais um samaritano estando de viagem, verso 33. Chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhes a ferida, derramando
nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuida dele, quando voltar, vou pagar todas as despesas que tiver a mais. Aí Jesus pergunta: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Aí muda a pergunta, né? Porque é isso que Jesus queria dizer. Qual desses que cultuou a Deus? O sacerdote que estava indo, vindo do templo, mas passou de lado quando viu o irmão. O levita que estava indo, vindo do templo, quando ele viu a pessoa caída, ele não ajudou. Ou o samaritano que parou, que ele não estava indo para o templo, nem vindo do templo, mas ele ajudou o próximo. Aí Jesus fala: qual desses foi o próximo daquela pessoa? Qual desses que cultuou a Deus de verdade? A resposta seria o samaritano. Ele não tinha nenhum compromisso com o templo, porque o sacerdote e o levita, eles tinham função no templo, ou seja, eles tinham a agenda do templo e faziam a manutenção do culto para Deus. Só que o culto de verdade é na vida, né? Culto com o meu próximo. Esses que cultuam a agenda do templo, a manutenção do culto para Deus, esquece de viver, esquece de cultuar a Deus na vida, né? Que é no próximo. Jesus falou que quem cultuou a Deus de verdade foi o samaritano. Aquele que não estava indo nem vindo para o templo, mas aquele que agiu de misericórdia para com o próximo na existência. Ou seja, o que não tinha compromisso com o templo nenhum, mas ele tinha compromisso com o próximo, porque culto para Jesus é com a vida. A minha vida é o culto, portanto, se você vai para o templo ou não vai, pouco importa para Jesus. O que importa para Jesus é como que você vive no dia a dia, como que você trata o seu pai e a sua mãe, como que você trata o seu irmão, como que você trata o seu próximo, como que você trata o vizinho, como que você trata aquela pessoa que você não tem empatia, aquela pessoa que pode ter até uma discórdia, desavença. Então, o que importa para Jesus hoje não é a sua agenda do tempo, se você vai na terça, se você vai na quinta, se você vai na quarta, se você jejua, se você dá o dízimo, é como que você vive no dia a dia, como que você trata o próximo, porque culto para Jesus hoje é cultuando o próximo. João, na primeira carta de João, ele fala assim, ó: se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você é mentiroso. Porque não tem como amar a Deus só no templo, indo e vindo, fazendo a agenda do templo, a manutenção do culto. Se eu esqueço de cultuar a Deus, reverenciando o meu próximo. Paulo fala em Romanos que eu tenho que considerar as pessoas superiores a mim. Paulo também fala que eu tenho que suportar as pessoas. Então, não importa se você ora, se você lê a Bíblia, se você esquece de tratar o seu irmão bem. O seu irmão, que eu digo, é o seu próximo. No caso aqui, o samaritano tinha treta, tinha confusão, tinha desavenças com os judeus. Mas Jesus falou que o próximo do judeu foi o samaritano. O levita, que era judeu, e o sacerdote, que era judeu, olhou para o judeu e não ajudou. Mas aí o samaritano, que não tinha nada a ver com o judeu, que tinha desavença, tinha briga, ele pegou e ajudou. Então, você vê que e Jesus falou mais: quem é meu pai, quem é meu irmão? É todo aquele que faz a vontade de Deus. Ele tirou os vínculos sanguíneos também, porque o meu irmão, a minha mãe, meu pai, é todo aquele que faz a vontade de Deus. E se você for ver, essa linha de raciocínio, hoje o vídeo vai demorar, hein? O vídeo é longo. Mas quem gosta de Bíblia vai adorar, porque eu estou falando o que a Bíblia diz, o que Jesus ensina. A igreja, o que é a igreja hoje? Olha o que diz em Colossenses 1,18, depois do 24, olha no 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, ou seja, os irmãos. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha supremacia. O 24, agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja. Então o corpo é a igreja, e o corpo é feito do quê? Dos irmãos. Se você for olhar, olha o que diz
Se você for olhar nessa linha de raciocínio, o corpo hoje é a igreja. Eu vou falar mais. O corpo. E o corpo de Cristo, né? É a igreja. E o corpo de Cristo é feito dos irmãos. É o que Paulo fala em Coríntios. Que os irmãos agora sim faz parte do corpo e esse corpo que se torna igreja. Ou seja, a igreja é composta de pessoas. Porque se você for no... Por exemplo, se você... domingo, hoje eu estou gravando esse vídeo no domingo, agora de manhã. Se você for esse horário que eu tô aqui, não tem nenhuma igreja aberta. Ela tá vazia lá, as igrejas. Se você chegar lá, você vê que é um templo normal. É igreja aquilo lá? Não, tem um nome de igreja, mas não tem ninguém lá dentro. A igreja só se torna igreja quando tem pessoas lá. Mas se você for andar na rua agora, tem um monte de pessoas na rua. Todo lugar que tiver pessoas, que tiver o penhor da glória de Deus, que é o Espírito Santo, essa pessoa é uma igreja. Se reúne mais pessoas juntas, se torna um corpo, que se torna igreja. Quando está reunida num local, se torna igreja. E cultuar a Deus assim, que ultrapassa espaço geográfico ou 4 paredes, o Paulo fala que é muito mais glorioso, que é o ministério do Espírito. Olha o que diz em 2 Coríntios 3:8. Não será um ministério do Espírito muito mais glorioso? Claro que é, porque agora eu não preciso de um lugar, eu não preciso de pessoas para intermediar a minha adoração a Deus, o meu culto a Deus. Agora a todo lugar eu posso cultuar a Deus. Olha o que diz 1 Coríntios 10:31. Assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, é com a minha vida que eu glorifico a Deus, meu irmão. Ou minha irmã, não sei quem está assistindo. Mas provavelmente é um homem ou uma mulher. São várias pessoas, né? Mas é com a minha vida que eu glorifico a Deus. Olha o que diz em Romanos 12:1. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentai o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Então, no Novo Testamento, Paulo acaba de dizer, o que é culto hoje? Romanos 12:1. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. 1 Coríntios 6:20. Pois fosse comprado por alto preço, portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Ou seja, como que eu glorifico a Deus? Pelo meu corpo. E o meu corpo está o quê? Está a minha vida. 1 Coríntios 12:27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo, ou seja, é membro da igreja, é membro do corpo de Cristo. A Bíblia fala que o que será transformado? O templo ou o meu corpo? A Bíblia fala que será transformado, será o meu corpo. Filipenses 3:21. Que transformará vossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que a capacita a colocar tudo que existe debaixo do seu pleno domínio. Detalhe, o que foi ofertado para a nossa redenção? Foi o templo ou foi o corpo de Jesus? O culto que Jesus prestou a Deus foi com a vida, né? Através do corpo. Lucas 22:19. E tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos discípulos, recomendando: isto é o meu corpo oferecido em favor de vós. Fazei isso em memória de mim. O que a gente tem que oferecer a Deus? A nossa vida. Então, se você for olhar, olha o que a Bíblia fala, que o culto no templo não é obrigatório. Porque hoje, ainda mais nos dias de hoje, você sabe que as pessoas distorcem a palavra de Deus. E para a pessoa ter essa ideia de um pagão, de um judeu pagão, que o templo, que é só lá que Deus fala, e é só lá
que Deus está e quem não está lá vai para o inferno, esse conceito pagão, a pessoa esquece de viver Jesus e apenas ela vive da agenda do templo. É através da agenda do templo que a pessoa cultua Deus. Não é na vida, é na agenda. Se você for olhar a pessoa que pensa assim, você vê que as pessoas que vivem dessa maneira, a pessoa, você vê que tem uns que batem na esposa, mas não deixa de faltar no culto. Tem uns que é mentiroso, mente demais, vive uma vida de mentira, né? Porque aí a pessoa coloca o terninho, uma gravata e vai lá pro templo e acha que tá tudo bem. O que mais? Tem estelionatário no nome de Deus no meio da igreja, pessoa que engana os irmãos, né? Fala que tá vendo anjo, o que tem de mentiroso na igreja, né? Falando que Deus falou o que ele não falou, nada, né? Enfim, né? A pessoa não tem uma vida piedosa no dia a dia, mas aí ela vai pro templo. Aí vive essas discrepâncias, esses escândalos que acontecem, que a gente vê por aí, né? Porque a pessoa tem esse conceito, que é só lá que ela tem que viver Deus. No dia a dia ela não precisa viver não, porque ela indo pro culto, tá bom. Ela já bateu a agenda, ela bateu o cartão, é como se fosse empresa, né? Ela bateu o cartão, a vida tá bem. Aí ela ouve a palavra, ela não precisa buscar a palavra, ela ouviu a palavra. E pessoa que vive assim, ela vive com um sério problema, né? Porque ela não... Primeiro que ela não vive Jesus no dia a dia. Segundo que ela não consegue ser espontâneo com Deus. A adoração dela, ela precisa de intermediários. E se você for olhar o que a Bíblia fala, olha aqui, ó. Que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é quem? Jesus, né? Olha o que diz em 1 Timóteo 2:5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, ou o homem Jesus Cristo. Só que as pessoas que vivem assim, o mediador é o pastor, o mediador é a igreja, é o templo. Ela precisa ter esse mediador para adorar a Deus. Sem esses mediadores, que as pessoas acrescentou, né? Acrescentou esses mediadores, que seria o pastor e seria o templo. Só que a Bíblia fala que só Jesus é meu mediador. E o conceito de pastor hoje é totalmente distorcido, né? Depois eu vou fazer um estudo disso, né? Enfim, deixa para os próximos vídeos. Mas se você for ver em Hebreus 10, por que eu estou dizendo tudo isso? Olha o que diz em Hebreus 10, 25. Olha o que diz. Não abandonemos a tradição. Ela fala que é uma tradição de nos reunirmos como igreja. Ou seja, a tradição de se reunir como igreja. Ele fala para não abandonar. Ele fala assim, ó, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemos uns aos outros, tanto quanto mais vede que o dia está se aproximando. Mas o que diz esse versículo aqui, ó? Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Ou seja, é como eu me reúno como igreja? É o quê? É com o meu próximo. E tem pessoas que não querem conviver com o próximo, que é totalmente diferente. Aqui ele não está falando de templo. Ele está falando aqui ó, que você não deve abandonar o costume de se reunir como igreja. Ou seja, é com o meu próximo, é com a minha família, é onde eu estiver, com meus amigos. Onde eu estou tem que ser igreja. Isso que é o que a Bíblia diz. A igreja transcende os templos. A Bíblia fala isso no Novo Testamento, ela transcende o templo. E as pessoas têm esse conceito que o templo é a igreja. Não, nós, pessoas, somos igreja e não tem como deixar de conviver com as pessoas. Você pode sim parar de frequentar uma igreja, até porque se acontecer o que acontecia na igreja de Coríntios, olha o que diz.
1 Coríntios 11:17. Apesar de tudo, não vos vou elogiar vocês quanto à instrução que passo a dar a partir de agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Se você vai para uma igreja que as reuniões produzem mal, você chega bem e sai mal, por que você vai para uma igreja dessa? Ainda mais se é uma igreja que tem discorda, que o pastor não é pastor, é uma pessoa omissa, que não tem palavra, que a pessoa só prega costume, doutrina de homem, mas não prega o evangelho. Por que você vai para um lugar desse, que nesse lugar te faz mal? E detalhe, ainda mais quando você vai num lugar que você sabe mais que o pastor. Aí fica difícil, né, você ir num lugar desse, né? Que você ouve, tudo que você ouve é tudo contrário do que a Bíblia ensina. Como que você vai ir num lugar desse com paz? Não tem como ir, né? E aí Paulo fala, né? Que as reuniões que produzem mal e não bem, por que eu vou para um lugar desse? É o que a Bíblia diz, ó. Se essa reunião está produzindo mal e não bem, o que eu vou fazer lá? E detalhe, se a sua igreja te faz bem, se você aprende a palavra, que é difícil, mas tem lugar que aprende, se você aprende a palavra, se a igreja é uma igreja bíblica, depois eu vou fazer vídeo disso, se os ensinos de Jesus estão presentes, se as pessoas são piedosas, são amorosas, são sinceras, pregam o evangelho, vivem o evangelho, não vivem à base da lei e não quer ensinar a lei. Enfim, se for uma igreja bíblica que te faz bem, continue indo e faça o bem também. Mas se sua igreja não é bíblica, no Novo Testamento você não é obrigado a ir não. Ou procure uma outra igreja melhor, uma igreja que você vai se adaptar. Mas, o que eu quero, para resumir, no culto hoje, culto não depende de igreja. Culto é com a vida, é com as suas ações, é com as suas atitudes. E você é a igreja. Aonde você estiver, aonde você for, você é o culto. E olha o que diz em Apocalipse 21:22. Contudo, não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são os seus santuários. Para quem é dependente de templo e cultua Deus só no templo, tá ferrado, não tá? Porque João tá falando que não viu nenhum templo na cidade, na Nova Jerusalém. Porque lá o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro vão ser o templo. E aí, o que diz? Essa pessoa que aprendeu a cultuar a Deus só num banquinho, sentou no banquinho, ô glórias. Tá complicado, hein? Tá danado, né? Como diz, né? Os nordestinos, tá danado essa pessoa, não tá não? Mas então, você viu todo esse vídeo, espero que você tenha aprendido que o lugar de adoração perdeu a sua ênfase geográfica e ganhou sentido existencial. Que a sua vida seja um culto santo e agradável a Deus, seu culto espiritual, que diz em Romanos 12:1. E, portanto, eu quero terminar o vídeo com o tema desse vídeo, né? O templo sou eu, o lugar do culto é o meu ser, e a liturgia é a vida vivida em Cristo. Que você possa ter aprendido. Se você ficou